Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara com o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao que foi visto na primeira parte, resolvendo mais exercícios utilizando a diferencial total, que é uma interessante aplicação das derivadas parciais das funções de várias variáveis. Se você quer clarear suas ideias sobre a diferencial total, não deixe de assistir nossos dois vídeos. Roda a vinheta. Olá pessoal, vamos resolver então mais um exercício de a diferencial total. Para isso, eu vou estar pegando uma função com três variáveis. W é uma função que depende de x, y e z e está expresso nesta forma matemática. Então a primeira coisa que eu gostaria de saber é qual o valor de W quando x vale 2, y vale menos 1 e z vale 0. Esta notação está vinculada a esta notação, por isso que eu sei qual é o valor de cada variável. Portanto, para saber o valor da função W, vou substituir os valores de x, y e z na expressão. E olha o que eu vou obter. Como eu sei que z é 0, se aqui é 0, esta conta já vai dar 0, não importa o valor de x. E elevado a 0 vai dar 1. Se aqui é 0, 0 ao cubo vai dar 0, vezes esse termo, mesmo y não sendo 0, essa conta vai dar 0. E y vale menos 1, portanto, menos 2 vezes menos 1, mais 2. Fazendo esta soma, eu obtenho como resposta 3. Portanto, 3 é o valor da função para x2, y menos 1 e y0. Agora, vamos supor que eu vá mexer um pouquinho nesses valores, nos meus dados de entrada. Portanto, se eu alterar estes valores, este valor com certeza será alterado. Portanto, suponha que eu altere o valor de x em menos 0,02, que eu altere o valor de y em menos 0,02 e eu altere o valor de z em 0,01. Então entenda bem, isto não são os valores de x, y e z. Isso são as variações dos valores de x, y e z. O valor de x será reduzido, o valor de y será reduzido e o valor de z será acrescido. É como se eu variar x, y e z deste tanto, é como se eu fosse calcular a seguinte coisa. Ao invés de calcular o valor para estas funções, x sofreu uma variação de menos 0,02, portanto x diminuiu, ele foi para 1,98. Este número sofreu uma redução de menos 0,02, então ele diminuiu. Lembre-se, este número diminuir, ele andar para trás, portanto vai ser menos 1,02. Ele não vai ficar também com 0,98, senão ele estaria aumentando. Se o menos 1 está andando em direção ao zero, ele está aumentando. Se ele está indo para trás, ele está reduzindo. E o valor de z está sendo acrescido, ele passa de 0 e ele vai passar para 0,01. Aqui coincidiu que o valor de z é a própria variação de z, porque o valor de z era 0. Então, se eu calculasse o valor desta expressão matemática para esses valores de x, y e z, isto com certeza me daria um resultado um pouco diferente deste resultado, que foi calculado para 2, menos 1 e 0. A diferencial total, ela me ajuda a entender e a calcular quanto é esta diferença quando eu mexo um pouquinho nos valores de entrada de x, y, z. E eu não preciso de uma calculadora para determinar quanto dá esta conta se eu utilizar esses valores. A diferencial total me ajuda a calcular o ΔW e se eu sei o valor inicial, a minha variação,
eu sei com certeza o meu valor final. Então vamos ver como que eu aplico o cálculo da diferencial total para esta função matemática com 3 variáveis. Como eu já disse para vocês no nosso vídeo da primeira parte, a variação de W, ou seja, a diferencial total, será calculado com a derivada vezes a variação. A derivada vezes a variação, a derivada vezes a variação. O importante que é o valor da derivada parcial da função para esses valores vezes a variação da variável. Portanto, nós temos que descobrir quem são essas derivadas e calcular o valor dessas derivadas para esses valores iniciais aqui. Vamos então calcular as derivadas parciais. Vou calcular a derivada parcial disso daqui. Estou vendo que tem x aqui no expoente, portanto, vou ter que resolver isso daqui como uma regra da cadeia. 2 e z vão permanecer como constantes, usando regra da cadeia. E de u. Derivada disso será o próprio e de u vezes u', derivada apenas desse termo na variável x, que vai ser 4xz. O 2 desceu multiplicando, descontei 1 e o z permaneceu. Aqui não tem x, derivada disso, 0. Aqui não tem x, derivada disso na variável x, 0. Portanto, é apenas esse o termo da derivada da função. Vamos derivar em y. Aqui não existe y, portanto, será 0. Aqui eu tenho y, só este y. A derivada dele vai dar 1, portanto, vai ficar 2 vezes 1, que é o próprio 2, z ao cubo. Derivada de menos 2y na variável y. Resposta, menos 2, porque zy vai ser 1 quando ele derivar. Lembra? Derivada do x, sozinho, 1. Derivada do y sozinho, 1. Derivada do z sozinho, 1. Desde que cada um na sua variável. Portanto, isto é a derivada disto tudo na variável y. Vamos derivar em z. Eu tenho z aqui, portanto, vou aplicar regra da cadeia. E de u. E de u vai dar e de u vezes u', que é esta derivada, só que a derivada em z. Portanto, vai dar 2x², porque a derivada de z é 1, porque estou derivando na variável z. Então, este termo é a derivada disto. Aqui eu tenho z, portanto, vai ter derivada. Isso vai ser constante. O 3 vai descer multiplicando. Vou colocar direto a resposta. 6yz². Desci o 3 e descontei 1. Não tem z, derivada de menos 2y na variável z vai ser 0. Portanto, estas são as derivadas parciais. Aqui, então, ele não pede a derivada parcial, mas o valor da derivada parcial para os nossos valores de entrada. Então, eu tenho que pegar x2, y-1 e z0 e jogar aqui. Como eu sei que z vale 0, esta conta aqui toda vai ser 0, porque vai ser e elevado a 0, que vai dar 1, 4 vezes 2 vezes 0. Toda esta conta vai dar 0. Este é o valor da derivada parcial da função na variável x para esses valores de entrada. Vou fazer esta conta aqui. Se z vale 0, aqui vai zerar. Resposta disso, menos 2. Vou fazer esta conta aqui. Z vale 0. Então, eu vou ter aqui escrito e elevado a 0. X vale 2. 2 ao quadrado, 4. Vezes 2, 8. Z vale 0, portanto, esse termo vai zerar. Como e elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1, esta conta aqui vai me dar como resposta 8.
Portanto, esses valores são os valores das derivadas parciais para os meus valores de entrada. Vamos aplicar a fórmula da diferencial total. O valor da derivada parcial de W na variável x, a gente viu que é 0. Vezes a variação de x, menos 0,02. Mais valor da derivada parcial de W na variável y, menos 2. Vezes a variação de y, menos 0,02. Mais valor da derivada parcial de W na variável z, 8. Vezes variação de z, 0,01. Fazendo esta conta aqui, nós vamos obter esta conta, 0. Esta conta, mais 0,04. Esta conta, mais 0,08, dando um total de 0,12. O que significa esse 0,12? Esse 0,12 é o valor da variação da função W quando eu mexi um pouquinho nos meus números de entrada. Então, ΔW equivale 0,12. Estou dizendo que a diferença entre este número e este número é 0,12. É isto que quer dizer a diferencial total. Ele me ajuda a calcular o quanto vai variar a função matemática. Isto é o valor da função matemática. Quanto que isto vai variar se eu mexer um pouquinho nos meus dados de entrada. Então eu preciso ter clareza quanto eu estou alterando os meus dados de entrada. É claro que eu preciso saber quem são os meus dados de entrada e com isso eu consigo entender o comportamento do valor da função matemática quando eu mexo um pouquinho nos dados de entrada. Então, se eu sei a variação, eu posso calcular esse valor, porque ele vai ser sempre, né? O valor final será sempre o valor inicial mais a variação. Se o valor inicial era 3 e a variação 0,12, o valor final será 3,12. Né? Então a gente já sabia, se essa diferença aqui é 0,12 positivo, aqui só poderia ter como resposta 3,12. Se eu pegar uma calculadora, arredondar na segunda casa decimal e jogar esses valores aqui, eu tenho certeza que eu vou obter 3,12. E isso quem me ajudou a calcular e a compreender o comportamento desta função foi a diferencial total, que será sempre resolvida desta forma. Toda vez que eu quiser analisar a variação de uma função matemática a partir de variações nos seus parâmetros de entrada, eu vou utilizar sempre a diferencial total. Se esse vídeo foi claro para você, dá uma luz pra gente, não se esquece de se inscrever no nosso canal, um grande abraço em X e até o próximo vídeo. Obrigado!